Bom, gente, boa noite. Com muita alegria que eu anuncio o segundo dia do ciclo de estudos do sistema dérmico, né, uma parceria da Liga Acadêmica de Farmacologia e Clínica e da Liga Acadêmica de Ciências Cosméticas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Érica, da doutora Ana e da doutora Audrey, que estão aqui presentes com a gente para esse segundo dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Camila, eu sou a presidente da LAFAC, Liga de Farmacologia e Clínica, e estou acompanhada aqui da minha vice também, a Késia, maravilhosa, e a Ariane, creio que chega em breve. E gostaria assim, de avisar que podem mandar as perguntas no chat, tá? Durante a palestra. A Késia vai estar recolhendo essas perguntas e repassando para as nossas palestrantes depois, tá? E gostaria de passar a palavra para a doutora Audrey. Obrigada, boa noite. Mais uma vez, obrigada, querida Camila. E aproveito também para estender, né, os meus parabéns a essas duas equipes que fazem um trabalho formidável. Gostaria também de dizer que a LACO é a Liga de Ciências Cosméticas, que tem como coordenadora eu, professora Audrey Lone, e a cotutora, a professora doutora Mirela Melo, e a LAFAC é a Liga de Farmacologia e Clínica, que tem o professor Camilo Guidoni, bem como os farmacêuticos conselheiros, professor Edmarlon Giroto e professora Graziela Ceravolo. Ambas as ligas são da Universidade Estadual de Londrina, foram fundadas em 2020 como projeto de ensino por discentes e docentes do curso de farmácia da UEL, e hoje damos, então, continuidade, como disse a Camila, ao ciclo de eventos em conjunto com as duas ligas, e com essas duas ilustres palestrantes, doutora Érica Bertin e Ana Ferrari, que irão abordar, então, sobre skincare e tipos de argilas. E assim, com muita alegria, abro o nosso evento apresentando a doutora Érica Bertin, que é médica dermatologista, formada há 12 anos pela Universidade de Iguaçu, do Rio de Janeiro, especialista em dermatologia pelo Instituto Paulista de Medicina e Cirurgia Estética, membro do Grupo Brasileiro de Melanoma, membro da Associação Brasileira de Medicina Estética, e atuou durante 8 anos na saúde pública como diretora clínica de 2 hospitais, plantonista ainda de emergências médicas e médica da Unidade Básica de Saúde do programa PSF. E a Ana Ferrari possui bacharelado em Química Industrial e licenciatura em Química pela Fundação Educacional do Município de Assis, possui mestrado em Química e atualmente faz doutorado em Química pela UEL, com ênfase no estudo de produtos naturais. Também é fundadora da Bioargila, uma empresa que atua no setor de cuidados com a pele, proporcionando momentos de autocuidado e bem-estar. Agradeço demais a presença de vocês e abro, então, esse evento com a doutora Érica. Muito obrigada. Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite para poder participar aqui dessa reunião com vocês. E hoje eu vim aqui falar sobre o que eu mais gosto de fazer, que é a minha rotina aqui no consultório, né? Então, eu vou tentar falar para vocês, assim, de uma forma bem simplificada, como eu prescrevo as coisas aqui mesmo no consultório, quando um paciente chega, como é que a gente monta uma rotina, né, de cuidados com a pele. Ou o nome mais chique, que agora as pessoas falam, rotina de skincare, né? Então, a rotina de skincare, todos os pacientes que chegam no meu consultório, eu costumo prescrever uma rotina específica para cada um. Então, com produtos diferentes, com ativos diferentes, nunca igual para todo mundo, né? Então, eu vou explicar mais ou menos como eu faço isso para vocês entenderem como pode ser feita uma rotina em casa também, né? Assim como cada paciente que chega aqui, eu gosto de explicar o porquê de cada coisa que eu estou prescrevendo, porque isso aumenta muito a adesão do paciente ao tratamento. Então, quando a gente faz uma prescrição lá, você vai ter que usar protetor, vai ter que usar vitamina C, vai ter que usar isso, aquilo, nananana. Se você não explicar o porquê de cada coisa que ele vai ter que usar, ele vai escolher uma só e vai usar só aquela.
Então, a gente explica, eu gosto muito, assim, de sentar com o paciente, explicar, ó, isso serve para isso, aquilo serve para aquilo, e nós vamos fazer mais ou menos isso hoje, tá? Explicar uma rotina de skincare para vocês entenderem o porquê de cada produto ser importante naquela rotina, tá? Então, nós vamos fazer, assim, jogo rápido, antes de falar dos produtos. Eu vou tentar relembrar com vocês como eles são absorvidos na pele, para a gente entender o porquê de usar cada produto, dependendo da absorção dele, tá? Então, a pele, a gente sabe que é constituída por 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Nós não vamos falar hoje de camadas mais profundas, porque a gente está falando de permeação de cosméticos. Então, quando a gente quer que vá até a hipoderme, que é aquela camada mais profunda, que tem os vasos sanguíneos, são outros tipos de ativos, né, que vão fazer efeito sistêmico. Então, a gente vai se ater hoje a falar só sobre a permeação superficial, né, que está lá na epiderme, que é a primeira camada da pele, que tem o extrato córneo. Então, a epiderme ainda é dividida em 5 camadas, né? Que é o extrato córneo, extrato lúcido, granuloso, espinhoso e, por último, a camada basal. Tudo isso são camadas da epiderme. O que é o extrato córneo? É aquela primeira camadinha de células mortas, ricas em queratina, e não tem vascularização. Então, imaginem assim, quando a gente prescreve um cosmético, a gente precisa que esse cosmético penetre naquela camadinha ali. Só que essa camada, que é o extrato córneo, ela imaginem como se fossem tijolinhos bem fechadinhos, com cimento, e que tem a função de proteção da pele, para não entrar micro-organismos ali. Então, quer dizer, ela vai fazer uma barreira também ao nosso cosmético, né? Então, para penetrar ali, ele precisa amolecer aquele cimentinho, amolecer aquele tijolinho para poder entrar ali, e às vezes até quebrar uma camadinha do extrato córneo para poder penetrar. Então, por isso que às vezes a gente coloca um ácido, sugere um peeling, por exemplo, a gente vai tratar uma mancha, né? A mancha, às vezes, está numa camada mais profunda, mas para a gente poder fazer com que o nosso clareador entre lá dentro, se a gente não associar um ácido, talvez ela não penetre. Então, por isso que a gente coloca algumas coisas para permearem aquela camadinha ali do extrato córneo, tá? Então, como que a gente... Agora, falando de ativos, então, né? Então, a gente já explicou que precisa realmente penetrar esse ativo. E falando de ativo, o primeiro passo para a gente definir os ativos que a gente vai usar na rotina é saber o tipo de pele do paciente. Então, a primeira coisa que a gente define, qual é o tipo de pele? Como vocês definiriam o tipo de pele de vocês? Vocês sabem dizer se a tua pele é normal, se é seca, se é oleosa, se é mista, ou se é sensível? Sensível não é um tipo de pele, mas ela é uma condição que pode acontecer em qualquer tipo de pele, né? Então, quando o paciente chega aqui no consultório, a primeira coisa que eu faço, definir o tipo de pele dele. Como que é uma pele normal? Então, a gente vê aquele paciente com a pele saudável, pouco brilhosa, e que produz sebo, mas produz em quantidade adequada. Já a pele seca, ela tem uma característica de ser um pouquinho, um aspecto mais ressecado, áspero, baixa luminosidade. Então, nessa pele, a gente já tem que trabalhar um sabonete menos agressivo, banhos não muito quentes, hidratação maior. Então, isso que vai definir o que a gente vai passar para cada pele. A pele oleosa é aquela que tem a oleosidade principalmente na zona T, que a gente chama de testa, nariz e queixo, né? Então, ela tem um brilho excessivo, ela tende a ter poros mais dilatados, pode ter acne, né? A pele mista já é aquela que tem a zona T oleosa, mas as outras regiões da face são ressecadas. E a pele sensível, que como eu falei para vocês, não é um tipo de pele, mas é uma condição da pele, é aquela pele que não aceita qualquer ativo, porque ela tem uma facilidade de ter vermelhidão, ardência, descamação. Então, definido o tipo de pele do paciente, aí a gente vai definir os produtos específicos, tá? Então, agora a gente entra na parte de como é feita uma rotina de skincare. Primeira coisa, a ordem dos produtos. Então, a gente coloca limpeza, antioxidante, creme de tratamento e protetor solar, nessa ordem, tá? A limpeza, a gente prescreve daí algum específico para cada tipo de pele. Então, um sabonete, por exemplo, com ácido salicílico ou algum ativo mais secativo nas peles acneicas, um sabonete mais hidratante nas peles mais ressecadas,
E depois da limpeza, vem junto o complemento da limpeza, que seria uma solução micelar, um tônico, né? E aí o próximo passo, segunda coisa da receita, antioxidante. Então, daí nessa parte eu explico para o paciente por que usar um antioxidante, né? Claro que a gente tenta explicar da forma mais tranquila possível, porque se a gente falar em estresse oxidativo, em radicais livres, ele não vai entender nada e talvez nem use, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho por que do antioxidante, tá? O que é um antioxidante? É uma vitamina C, é um resveratrol, tem vários, né? Que são neutralizantes de radicais livres. O que é um radical livre? É uma molécula instável que ela fica solta, é como se fosse uma molécula solta que o nosso organismo produz, e ela vai se ligar muito facilmente a outras moléculas de carga positiva, e isso vai fazer com que a gente tenha um dano às nossas células, então a gente destrói colágeno, né, porque essas células vão oxidar. Então, por que a gente usa o antioxidante? Justamente para neutralizar esses radicais livres e não ter essa destruição de colágeno que causa o envelhecimento. Então, daí a gente explica, no consultório eu não explico assim, no consultório eu explico. Vamos colocar uma vitamina C, algum produtinho, para você ter uma ação anti-envelhecimento, para amenizar rugas finas, para dar uma luminosidade na pele, para clarear manchas. Então, nessa fase eu explico o antioxidante. Depois a gente entra com creme de tratamento. Então, dependendo do tipo de pele, né, aquela pele mais ressecada, o creme de tratamento vai ser um anti-idade, um hidratante. A pele com acne é nessa fase que a gente coloca daí um creminho anti-acne, um ácido, alguma coisa assim. E por último vem o protetor solar, que para mim é a parte mais importante da rotina de skincare, né? Então, o protetor solar fala assim que se a gente tiver que escolher um produto para usar, que seja o protetor. Porque o protetor, muito já vem, inclusive, com fator anti-idade, vem com vitaminas, ele já vem completinho para aquele tipo de pele. Então, a gente escolhe o protetor ideal para cada tipo de pele. Eu costumo prescrever de acordo com o hábito do paciente. Então, pacientes que falam assim para mim, eu fico mais em ambiente fechado. Então, a gente coloca um protetor com cor, que é aquele que tem proteção à luz visível, né? Muita gente acha que o protetor com cor, ele só serve para maquiar. E, na verdade, não é essa a intenção, né? O protetor com cor, ele tem uma substância chamada óxido de ferro, que ajuda a proteger da luz visível, que é a luz das lâmpadas do computador, do celular, que também emitem radiação. Então, a gente coloca um protetor com cor para quem fica em ambiente fechado e coloca um protetor branquinho para pacientes que estão sempre ao ar livre. Então, esses não precisam tanto da proteção à luz visível, né? Então, a gente pode colocar um protetor branquinho. E pacientes com a pele muito oleosa, eu costumo complementar com protetor em pó, né? Porque o pó tira um pouquinho da oleosidade, daí o paciente passa o protetor normal, e daí na hora de retocar esse protetor, que é muito importante, porque a maioria das pessoas só passa de manhã, né? Passa o protetor de manhã e esquece durante o resto do dia. Então, isso é uma coisa que eu afirmo bastante no consultório. Precisa repassar o protetor. E aí, paciente de pele oleosa fala assim, mas aí se eu repassar, eu vou ter que lavar o rosto, eu vou ter que tirar a maquiagem, então fica mais complicado. Então, daí a gente coloca um protetor em pó, o rosto volta a ficar sequinho e ele também está protegido. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu até anotei algumas coisinhas aqui, porque se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também, podem me interromper, tá certo? Então, a rotina que eu prescrevo no meu consultório é essa, é bem simples, né? Tem todos esses passos, a gente define de acordo com a característica da pele de cada paciente, né? E o que tem mudado muito agora em época de pandemia? Geralmente, as pessoas que têm ficado mais em casa, elas chegam aqui no consultório, elas já sabem tudo que elas precisam na rotina, né? Então, elas já viram no Instagram, muitos pacientes entram, inclusive, no meu Instagram e falam assim, doutora, eu vi que você já passou isso, isso, aquilo, eu devo fazer assim, eu tô seguindo, mas às vezes não está com o produto correto. Então, é muito importante essa visita também para a gente poder definir aquela rotina. Porque hoje a gente fala que está uma febre de rotina de skincare. Então, isso é o que mudou com a pandemia, essa febre de rotina
de skincare, que as pessoas gostam mais de fazer um spa em casa. Então, isso para mim é maravilhoso, porque as pessoas vêm aqui, elas têm prazer em se cuidar, elas têm prazer em cuidar da pele, e isso é uma coisa sensacional para a gente que prescreve, saber que a pessoa está usando, que ela está querendo aprender mais, que ela tem dúvidas sobre aquilo. Então, isso é muito legal. E também tem muito as influenciadoras digitais, né? Então, hoje a gente costuma dizer que se uma blogueira chega com um produto novo, a primeira coisa que os pacientes fazem, doutor, esse produto é bom? A blogueira tal está usando, será que eu posso usar também? Então, até para mim, fica um pouquinho complicado essas informações, porque a gente recebe representantes de farmácias conhecidas, recebe muita gente aqui, e a gente conhece ativos, conhece produtos, mas às vezes lança um produto na internet que a gente não conhece, que a gente não ouviu falar ainda, aí eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou estudar sobre aquilo, porque a blogueira está divulgando aquilo. Então, por um lado, isso é legal, porque ajuda bastante, mas por outro é perigoso, né? Você usar tudo que a blogueira está usando se o teu tipo de pele não for o mesmo daquela blogueira. Então, o mais importante da rotina é esse, é você ter o hábito, sim, de usar os produtos específicos para o seu tipo de pele, né? Aí, depois que a gente termina uma prescrição, então, essa é a prescrição que a gente faz. Terminada a prescrição, a paciente sempre pergunta assim, tá, doutora, mas só com essa rotina, eu não vou envelhecer? Se eu usar só esses cremes, eu não vou envelhecer? Então, a gente costuma dizer assim, a rotina é o mais importante, né? Mas a gente precisa, às vezes, complementar, tá? Então, com o que a gente complementa? Daí a gente entra, tomar colágeno, nutricosméticos, isso também é importante, tá? E isso eu prescrevo também de forma individualizada, tá? Dependendo, eu faço exames, peço exames, vamos ver se está faltando alguma vitamina específica no cabelo, na pele, na unha, a gente coloca aquelas vitaminas específicas. O colágeno é uma coisa que é um assunto bem polêmico, porque tem dermatologistas que falam assim, eu prescrevo colágeno para todo mundo, eu acredito no colágeno, tem estudos falando que o colágeno é absorvido, e já tem dermatologistas que falam assim, isso aí é balela, não funciona, não é legal. Então, é uma coisa muito contraditória ainda, mas eu acredito muito que vale a pena, né? Eu prescrevo, por quê? Junto com o colágeno tem vitaminas, tem minerais, então eu acho que faz bem, que pode ajudar. E se a gente estiver absorvendo um pouquinho daquilo, já é um complemento para a nossa rotina de skincare. Então, eu costumo prescrever. E outra coisa que eu gosto bastante de prescrever são os nutricosméticos, né? Que são aqueles medicamentos via oral que tem vitaminas, minerais específicos para cada tipo de coisa. Então, existem os prontos que já vem lá, de cada marca. Esse é para pele, cabelo e unha, esse é só para pele, esse é para isso. E cada um tem um composto diferente. E tem os manipulados, que é aquele que a gente faz específico para cada tipo de pessoa, que vai melhorar naquele determinado ponto que a gente está buscando. Então, eu acho muito legal também associar essas coisas. E, por último, a gente associa procedimentos, né? Então, porque o que acontece? Como eu expliquei lá atrás dos antioxidantes, do estresse oxidativo, a gente tem uma produção de neutralizantes na nossa pele que tiram esses antioxidantes, esses radicais livres, né, que fazem oxidação na nossa pele, até os 18 anos. Tem uma produção muito grande de neutralizantes. Depois dos 18 anos, já começa a cair essa produção. Ou seja, a gente tem uma degradação maior de colágeno. E a gente chega a perder 1% de colágeno ao ano. E isso é o que faz o nosso envelhecimento cutâneo. Então, a gente precisa, de alguma forma, repor esse colágeno. Aí existem os cosméticos que fazem, né, com ácido hialurônico, que vão melhorando rugas finas e coisa e tal. Mas também existem os procedimentos. Então, a partir de uma determinada idade, a gente sugere procedimentos também para o paciente para complementar essa rotina que ele vai ter em casa depois. Então, aí entram os bioestimuladores de colágeno, que vão fazer com que o corpo produza colágeno novamente naquela região. Existem os fios, existem botox, preenchimento, enfim. Tem uma gama de procedimentos que a gente coloca depois, quando o paciente já tem uma rotina feita de skincare, né? E eu acho que é isso. Então, a rotina é uma coisa bem simples, bem básica.
e que o importante é que a gente faça a rotina, que a gente se acostume. Então, eu costumo dizer assim para os meus pacientes, pense como se fosse escovar o dente, é uma coisa que você já tem um hábito, né? Todos os dias você vai lá e escova o dente no mesmo horário. Deixa o teu produtinho do lado da escova de dente e faz aquela rotina, porque isso vai fazer diferença daqui a alguns anos. Então, eu falo que o protetor que você usa hoje é a tua pele daqui a alguns anos, né? É o que a tua pele vai agradecer daqui a alguns anos. Então, é muito importante a gente ter essa rotina, criar esse hábito. E hoje, cada vez mais, a internet está facilitando isso para a gente, porque as pessoas veem as pessoas usando na internet e elas acabam pedindo para a gente, coisa que antes não era comum. Então, antes as pessoas só procuravam um dermatologista para tratar uma doença de pele. Então, eu tô com uma doencinha lá de pele, eu vou no dermatologista. Aí a gente tentava prescrever, vamos colocar um produtinho para você ir cuidando da sua pele, um sabonete específico, em vez de você lavar o rosto com aquele sabonete do banheiro, que não tem o pH específico da tua pele, que não vai fazer bem. Mas o paciente era muito difícil mesmo a adesão, sabe? Tipo, são produtos caros, eu não tenho por que investir nisso. E hoje já é diferente. Hoje as pessoas pedem por uma rotina de skincare pra gente. Então, isso para mim é a parte mais legal do meu trabalho, que é prescrever, é ver o resultado, é ver as peles ficando bonitas, saudáveis, né? Então, isso diminui daí a incidência de câncer de pele que a gente encontra, diminui a incidência de ceratoses, diminui a incidência de várias outras doenças de pele também, que estão relacionadas ao sol, principalmente, e à radiação. Bom, gente, eu acho que era isso. Então, rotina de skincare não é uma coisa difícil, é uma coisa bem simples, né? Mas é hábito mesmo. Aqui no consultório eu explico certinho. Claro que eu não explico dessa forma, como eu falei com vocês, de por que usar, por causa de radicais livres, por causa disso, por causa daquilo, porque assim a gente talvez não faça o paciente entender. Mas falando para o paciente que ele precisa usar, porque isso vai melhorar a saúde da pele dele e vai fazer com que ele esteja mais bonito e saudável, isso ajuda muito, né? Então, era isso. Não sei se... Doutora Erinka, então eu vou te fazer algumas perguntas que mandaram no chat. A Yasmin, ela perguntou assim, doutora, já vi muitas rotinas de skincare, indicações do uso daquele shampoo de Johnson & Johnson. Isso é prejudicial para a pele? Porque há aquele mito de como é para bebê não faz mal. Queria saber mais acerca dessas indicações. Tá. Shampoo de bebê, na verdade, é shampoo. Então, ele não vai ter os ativos específicos do sabonete para aquele tipo de pele. Então, talvez não limpe o suficiente, ele não vai tirar toda a sujeira dos poros. Então, assim, talvez não faça mal porque é uma substância realmente feita para a pele sensível do bebê, né? Então, as crianças, elas têm uma pele mais sensível à irritação, a pele é mais fina, então talvez não faça mal, mas pode não ser o mais indicado para aquele tipo de pele. Então, por exemplo, se é uma pele oleosa, talvez ele não tire oleosidade, não vai tratar uma acne, não vai fechar um poro, como um sabonete específico faria, né? Então, existem indicações para cada tipo de pele. Eu acho que shampoo não é a melhor indicação, mas também pode não fazer mal por ser um shampoozinho para pele sensível, que às vezes a gente, muitas mães lavam até o corpinho da criança, então realmente não faz mal, mas não é o mais indicado, né? A Yasmin também perguntou, os nutricosméticos são classe de cosméticos? Porque eu vi uma professora minha me corrigindo que cosméticos são apenas para uso tópico, externo e em mucosas. Pergunto, pois eu ainda estou pagando a disciplina de cosméticos. Desde já, obrigada. Certo, então vamos usar outra denominação, nutracêuticos, talvez fique melhor, né? Por quê? A gente coloca como cosmético só porque ele vai ajudar na cosmética da pele, vai melhorar o aspecto da pele, mas eles entram também como medicamentos, tá? Então depende muito da dose que você usa, né? Então os produtos prontos, para entrar como medicamento, talvez eles não pudessem vender se a dosagem fosse muito alta. Então, por exemplo, você vai e compra um produto lá na farmácia, que se ele tiver uma dosagem de medicamento, ele precisa ter um outro tipo de autorização para ser vendido. E como ele vende como cosmético, ele pode ser vendido para qualquer pessoa. E quando a gente manipula, aí a gente coloca dosagens medicamentosas maiores. Então, tem sim diferenças
entre cosméticos e remédios, né, nutracêuticos. Então, eu acho que talvez seria essa a melhor forma de apresentar, como medicações, né, que ajudam, beneficiam, aumenta a produção de colágeno, melhora a textura da pele, traz vitaminas para o cabelo, para a pele, para a unha, né? Então, eu acho que essa seria a melhor denominação. A Camila, ela perguntou se o colágeno mais indicado para rejuvenescimento da pele seria o Verisol. Certo. Falando de colágeno, né? O colágeno, imaginem assim, a gente tem uma molécula de colágeno e a gente tem a nossa célula. Ela precisa penetrar dentro da nossa célula. Então, a gente hoje costuma dizer que para você comprar um colágeno, não basta estar escrito na embalagem, colágeno hidrolisado. Ele tem que ser colágeno em peptídeos, né? O peptídeo de colágeno é uma parte pequenininha, quebradinha do colágeno, que é menor do que a molécula que é menor do que a nossa célula, para poder penetrar. Então, o colágeno, a molécula do colágeno é muito grande, e se ela não estiver transformada em peptídeo, ela não vai absorver. Então, hoje tem muitos tipos de colágeno que não funcionam. Por exemplo, tem alguns vendidos no mercado a preços muito baratos, muito em conta, que você vai ver são colágenos que não estão quebrados. Ele está escrito lá, colágeno hidrolisado, mas ele não foi feito em peptídeos. Então, eles são colágenos de moléculas grandes que não vão penetrar. Vai sair direto pelo intestino e você não vai ter absorção nenhuma. Então, o mais importante é que seja peptídeos de colágeno. Colágeno Verisol é excelente, tá? Eu acho que é um dos melhores colágenos, e hoje ele é divulgado até, fala assim, melhora tanto a textura da pele, melhora a celulite, então ele está muito ligado a essa parte estética, e é um colágeno mais forte, mas ele não precisa ser necessariamente Verisol, tá? Ele tem que ser peptídeo de colágeno. A Ceci, ela fez uma piada que o tratamento precoce para ela é o uso de protetor solar, e eu concordo. A Bianca, ela perguntou se só os protetores com cor protegem da luz visível. Ok. Hoje sim, tá? Então, teve até uma marca famosa que eu questionei, né? Um dia o representante veio aqui e eu questionei sobre isso. Eu falei assim, tá, você tá divulgando o teu protetor branco, né? Como se ele tivesse proteção à luz visível. Você acredita realmente que tenha? E aí ele foi perguntar na fábrica, né, para os chefes dele e tal, na indústria, e ele recebeu uma resposta lá da França, e ele me mandou essa resposta por e-mail. E eles responderam, não, o nosso protetor não protege da luz visível. O que protege é só o protetor com cor. Por quê? A proteção à luz visível, ela precisa de uma barreira a mais. Então, ela precisa ter esse óxido de ferro, que é o que faz essa barreira contra essa radiação. E ele está ligado ao pigmento. Não tem como colocar esse óxido de ferro sem ligar ele ao pigmento. Então, realmente, os protetores brancos talvez logo desenvolvam uma tecnologia para que eles tenham proteção à luz visível. Mas hoje, as marcas mais famosas já colocaram no mercado agora várias cores, porque antes era uma única cor meio amarelada, né? E aí as pessoas falavam assim, não gosto porque não encaixa no tom de pele. E agora você pode ver que as marcas mais famosas, elas têm 5 cores, para realmente ter o tom de pele de cada paciente e para ter a proteção à luz visível. Então, eles oferecem os dois, né? Eu acho que a sua resposta respondeu a pergunta da Giovana, mas eu vou fazer mesmo assim, porque envolve maquiagem. Fazer o uso de protetor solar sem cor e, por cima, fazer o uso de maquiagem, base, pó, também protege da luz visível ou apenas protetor solar com cor que contém óxido de ferro? Ajuda também, tá? Maquiagem também faz uma barreira de proteção. Então, tanto é que uma das marcas lançou o protetor branco e um pigmento vendido separado. Então, esse pigmento você mistura, faz a sua corzinha, né? E ele fica o tom da tua pele como se fosse uma base. Então, sim, os pigmentos podem ajudar nessa proteção à luz visível. Você tem algum, eu não sei se pode falar marcas, mas você tem algum protetor com cor que você indica?
Assim, gente, eu vou no consultório dela com um papel desse tamanho de perguntas e ela responde todas as perguntas, então podem mandar, tá? Pode, claro, eu tô aqui para isso. Então, na verdade, marcas, eu vou muito assim pelo tipo de pele. Por quê? Eu tenho no meu banheiro, gente, muitos protetores de todas as marcas, tanto prontos quanto manipulados, e eu testo todos antes de prescrever. Porque o meu tipo de pele, eu conheço o meu tipo de pele, eu sei que é oleosa, e eu sei o que vai ficar bom naquela pele oleosa e o que não vai. Então, tem algumas marcas que eu falo assim, poxa, esse protetor aqui fala lá que é oil free, ele tá livre de óleo, mas ele fica oleoso, ele fica pesado. Então, daí esse eu não vou prescrever para os pacientes de pele oleosa. Então, com cor é um pouquinho mais complicado, porque a partir do momento que ele tem cor, ele fica um pouquinho mais pesado, né? Então, eu sempre escolho aquele que vai dar mais certo para aquele tipo de pele. Ah, é uma pele manchadinha, precisa realmente do protetor que cubra, porque ela gosta daquele efeito maquiagem. Então, a gente coloca aquelas marcas que são efeito base mesmo. Ah, ela não gosta de se maquiar, ela prefere alguma coisa bem natural. Então, a gente coloca aquele que não tem muito pigmento, que tem um pouquinho, mas que não vai ficar muito grosso na pele. Então, eu escolho a marca assim, tá? Não tem o meu preferido, é o que eu vou passar naquele momento para aquele paciente, porque às vezes não é o que vai ficar bom em mim, mas neles fica. O Daniel, ele pergunta assim, tratamentos dermatológicos com uso mínimo de hormônios pode ajudar a harmonizar a pele? Sim, também pode. Eu prescrevo em alguns casos, mas eu não sou muito adepta de tratamentos hormonais, né? Tem alguns médicos que são especialistas nisso, mas pode sim, tem alguns hormônios que melhoram. Então, por exemplo, uma adolescente com acne que precise de um anticoncepcional, a gente pode colocar um anticoncepcional, vai melhorar a pele dela, porque o anticoncepcional seca um pouquinho a pele, tira aquela umidade excessiva, trata um ovário policístico, mas geralmente eu faço isso junto com uma ginecologista, junto com um endocrinologista. Então eu associo, eu geralmente não faço tratamento sozinha, porque eu acho que não justifica. Então, por exemplo, uma adolescente, eu colocar um tratamento hormonal para ela só para pele, exclusivamente para pele. E assim como para outras coisas também, para melhora de textura, essas coisas assim, eu não costumo colocar exclusivamente para isso, tá? Assim como, por exemplo, o Roacutan. Tem gente hoje que usa só como anti-envelhecimento, né? Não é mais para tratamento de acne, por ser um potente rejuvenescedor. Os pacientes às vezes perguntam: você não pode prescrever uma vez por semana, 2 vezes por semana? Porque melhora sim. Só que você tem que ver os efeitos colaterais disso também. Então, tem que avaliar caso a caso. A Ariane, ela mandou boa noite e perguntou: eu já vi tratamento para crescimento para cabelo, fator de crescimento do próprio sangue do paciente. A senhora acha que essa técnica pode propiciar câncer? Câncer por colocar o próprio sangue, na verdade eu já trabalhei até com isso, tá bem lá no começo, quando eu ainda estava terminando a minha primeira pós-graduação de medicina estética, eu vi muito sobre isso, então eu comecei a usar, que a gente chama de PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, não é só injetar o próprio sangue, é você separar numa centrífuga, tirar só aquela parte rica em plaquetas do sangue, né, o plasma, e aí você reinjeta no paciente aquele plasma no couro cabeludo. E realmente ele faz, sim, um crescimento capilar muito interessante. Inclusive, nós aplicamos nessa época numa paciente pós-quimioterapia, que o cabelo estava com muita dificuldade de crescer, e ele cresceu muito rápido, então eu vi bons resultados com isso. Hoje eu não trabalho mais com isso, não tenho mais centrífuga no meu consultório, não tenho esse tipo de coisa. Eu trabalho com outras terapias capilares, né, que também me dão ótimos resultados, mas não sei, não sei responder essa coisa de causar câncer, até porque eu acho que é o plasma apenas da pessoa e vai ser colocado ali superficialmente na raiz do cabelo, né?
Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou mandar o Instagram da doutora Érica aqui no chat, para vocês seguirem ela. E marque uma consulta com ela, que ela é muito boa, gente. Recomendo. Mesmo. Sim. Agora eu vou fazer testemunho. Eu não cuidava muito tanto da minha pele, assim, há uns tempos atrás. Eu fui no consultório da doutora e ela cuidou muito bem de mim. Realmente, assim, ela responde todas as minhas perguntas com bastante paciência. Os meus pais até brincam comigo que quando eu vou no consultório dela, já fez suas perguntas, sua doutora? E eu realmente faço bastante. E, gente, ela é realmente muito boa, então pode fazer pergunta aí que ela é ótima. Podem perguntar, fiquem à vontade. Eu fico até envergonhada pelo tanto que você me elogiou agora. espero realmente ser tão boa assim, né? Mas, enfim, eu acho que tudo que a gente faz com muito amor, que a gente coloca dedicação naquilo, acaba saindo um trabalho bem feito. Então, realmente, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada nisso. Eu amo cuidar da minha pele, cuidar da pele das minhas pacientes. Eu fico muito feliz quando elas chegam e falam assim, doutora, eu aprendi a cuidar da minha pele. A minha pele nunca esteve tão bonita, nunca esteve tão bem cuidada. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande, sabe? Ver pacientes assim. A Késia, ela já é uma menina bonita, já tem um rosto bonito, tem uma pele legal. Nós melhoramos muito, mas tem pacientes que não chegam assim bonitinhos, chegam realmente com muitas manchas, com autoestima muito baixa, com uma acne que eles têm vergonha, às vezes, até de sair, de fazer alguma coisa. A interação social acaba sendo prejudicada. Então, para mim, é muito gratificante ver aquela pessoa mudar. Então, assim, na primeira vez, às vezes, eles chegam com a cabecinha baixa, sabe, com vergonha. E quando retorna, volta com aquele sorrisão, assim, você vê, assim, que você renovou a autoestima daquela pessoa. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Eu trabalhei muito em emergências médicas e é um ambiente completamente diferente do que eu vivo hoje, né? Na emergência, você está ali salvando vidas. Mas eu brinco que aqui a gente também salva vidas, porque a autoestima é vida, né? Então, você aproveita mais a sua vida, você curte de uma forma melhor quando você está com a autoestima renovada, né? Então, isso para mim é importante. Tem mais alguma pergunta? Eu acredito que não, doutora. Bom, gente, então eu acho que é isso. Se vocês quiserem falar comigo, tiverem alguma dúvida que não foi mandada aqui, podem sim mandar lá no meu Instagram, a Kézia deixa o meu Instagram aí, eu respondo todo mundo. Eu tenho muitos pacientes que me perguntam as coisas pelo Instagram e eu tiro toda noite para fazer isso, sabe? Respondo com muito prazer todas as dúvidas. Então, podem mandar lá também. Eu faço vídeos semanais, eu tenho uma equipe aqui que vem gravar para mim, vídeos semanais sobre assuntos assim que os pacientes mesmo pedem. Doutora, fala sobre isso. Então, a gente grava, e aí toda sexta-feira eu jogo lá no IGTV um videozinho novo. Então, deem uma olhadinha lá, se vocês acharem que é interessante, para vocês aprenderem a cuidar cada vez mais da pele, que eu acho que a intenção aqui era essa, era mostrar para todo mundo que não é difícil cuidar da pele, que é muito fácil, que dá para vocês descobrirem o tipo de pele de vocês, só com aqueles passos que eu falei de analisar a pele, ver onde que é mais oleosa, onde não é, e descobrindo o tipo de pele de vocês, tem produtos específicos hoje para cada tipo de pele, e aí você acerta realmente na rotina. Certo? Eu desejo muito sucesso a todos vocês, e muito obrigada de novo pelo convite, Kézia, doutora Audrey, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Érica, pelos seus ensinamentos. Se você quiser ficar para a palestra da Ana, pode ficar, mas desde já eu já agradeço muito, porque foi muito enriquecedor. Todas as suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, e vou ficar assim, porque eu achei interessantíssimo o tema da Ana também. Doutora Érica, mais uma vez, muito obrigada, né, assim, é o que você falou, né,
a cosmetologia, a dermatologia, em conjunto, né, ela resgata essa autoestima, né, das pessoas que, ultimamente, com a pandemia, né, assim, foi muito prejudicada. Então, isso é muito gratificante, né, fazer esse trabalho. Isso traz para nós um retorno, é tão gostoso ver, né, você trazendo esse benefício às pessoas com uma rotina super simples, né, que inclusive eu falo isso aos meus alunos. E então, olha, nosso profundo agradecimento, mais uma vez, muito obrigada, né, que contribuiu demais, né, para a construção do conhecimento dos nossos alunos e como fonte de inspiração. Então, muitíssimo obrigada. E continua aí assistindo, né, e agora a gente passa para Ana. Oiê, deixa eu tinha feito até uma apresentação, mas eu acho que foi tão bom a doutora Érica só falando, né, pra gente só fazer um bate-papo, que eu acho que eu vou seguir a mesma linha que a dela. Então, eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as argilas e as propriedades que elas têm. As argilas já são usadas pelas pessoas, já são conhecidas pela humanidade há milhares de anos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre argila, tanto para o uso na estética, né, tanto para o uso no rosto, quanto para uso em porcelanato. A gente acaba comprando muito, né, muitos utensílios que são feitos de argila. Então, as argilas, elas são conhecidas há muito tempo. E na antiguidade, na época dos grandes filósofos, do Hipócrates, foi um grande médico, eles acabavam entendendo as argilas como um medicamento. Então, eles faziam a ingestão desses minerais para os seus pacientes. Até o filósofo Aristóteles, ele não entendia nem como um tratamento, ele entendia como uma prevenção para o desenvolvimento de outras enfermidades. Então, ele prescrevia o consumo de argila durante a sua vida toda, durante alguns períodos de meses. Só que com o passar do tempo, com a ciência, com o entendimento, né, do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, foi se entendendo que as argilas, elas não são feitas para o consumo, né? Você não vai ter os benefícios delas se você acabar consumindo ela, você pode fazer muito mal para o seu organismo, porque ela vai endurecer, né? Ela vai perder essa fase líquida dela e vai acabar fazendo mal para o seu organismo. Então, com a entrada dos conhecimentos, a gente tem um avanço científico bem legal na utilização dessas argilas. No Brasil, elas eram utilizadas pelos índios como uma camada que eles passavam em cima de alguns ferimentos para aumentar a cicatrização. Eles diziam que eles viam esse processo de cicatrização ser aumentado com a utilização dessas argilas. Então, o Brasil, ele já conhece as argilas há muitos anos e ele é um dos principais fornecedores mundiais de argila, tanto para cosmético quanto para o uso artesanal, né, para a produção de utensílios. Então, o Brasil, ele tem um potencial mineral, um potencial de mineração muito grande. Por ele ter esse potencial tão grande e as argilas serem tão abundantes aqui, ele não tem um valor agregado muito grande. Então, as argilas hoje, dependendo se você compra uma argila que não foi tratada adequadamente, que não passou pelos processos necessários, você consegue comprar elas por R$5 para você utilizar dentro da sua casa. Então, é um preço muito inferior a outros produtos cosméticos que a gente tem hoje, né? Nas farmácias, outros produtos que têm todas essas certificações. Então, como que elas são feitas, né? Agora, eu tenho a bioargila desde o final do ano passado, e muita gente chega para mim e diz, Ana, você é química, como que você faz essas argilas? Então, as argilas não são feitas, né? Elas são retiradas da natureza. E como que elas são feitas na natureza? Através de 2 processos. Nós temos primeiro o processo que nós chamamos de desintegração das rochas. Então, as rochas, com o passar do tempo, com alguns intemperismos, como umidade, clima, sazonalidade, vento, elas acabam se degradando e são arrastadas para outros lugares. Durante esse período que elas são levadas, elas passam pelo segundo processo, que é o processo de decomposição.
Ou seja, nesse momento nós vamos ter algumas alterações químicas, que é onde vai dar origem às suas propriedades. Então, hoje, na parte estética, nós encontramos uma variedade de argilas com grande diferença de cores, né? Então, nós encontramos argila rosa, preta, verde, e algumas das pessoas não entendem por que elas têm essa diferença de cores e como escolher a cor específica para a sua pele. Que, como a doutora falou, você conhecer a sua pele é um fator muito importante para você aplicar qualquer tipo de creme, qualquer tipo de cosmético no seu rosto. E não é porque a argila é natural que você não tem que entender o que ela tem ali, o que ela vai trazer quando você colocar ela de encontro com a sua pele. Então, elas são feitas de minerais e cada uma delas, normalmente, as argilas que são comercializadas para estética, a gente diz que ela tem uma proporção de 1 para 1. Então, 50% dela é silício, para todas, e os outros 50% são divididos em outras proporções de minerais. E aí, essa proporção de mineral a mais, além do silício, que vai dar a cor dessas argilas. Então, por exemplo, a argila branca, ela tem muita ausência de ferro. Então, também tem pouco titânio, que são alguns compostos que dão cor. Então, por isso que ela tem essa característica descorada. Já a argila preta, ela tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica, de hidroxicarbonetos, são carbonos ligados a hidrogênios, e isso traz essa característica de argila preta, traz essa característica mais escura. Aí existem outras diversas cores, como, por exemplo, o vermelho. Tem muita presença de hidróxido de ferro, presença de alguns óxidos, e é isso que traz a cor avermelhada dessa argila. E a verde, que ela é muito mais conhecida, né, que todo mundo conhece, todo mundo já usou alguma vez na vida, né, então ela tem alguns compostos de ferro presentes na forma reduzida, então por isso que ela acaba tendo essa cor um pouco mais descorada do que a preta. Então é importante a gente conhecer a composição de cada uma delas, para você saber qual que você quer, qual o benefício que você quer na sua pele. Porque a gente tem que entender que as argilas, elas vão agir na primeira camada da nossa pele, né? Então, como a doutora falou, nós temos 3 camadas, e elas vão agir somente na primeira. E é um efeito instantâneo, após a primeira aplicação você já consegue ver um efeito, porque esses minerais, eles estão a todo momento ali fazendo algumas trocas iônicas, então por isso a gente consegue ver esses efeitos já na primeira aplicação. Então, por isso que você precisa entender qual benefício você quer para a sua pele. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma delas e o que cada uma delas proporciona para o nosso rosto. A argila verde, ela é a mais tradicional, é a que todo mundo conhece, que todo mundo já usou algum dia na vida. Então, ela é muito rica em silício e zinco, e ela oferece uma atividade que eles chamam de sebo regulador. Existe uma grande empresa hoje de argila que chama Terra Mater. Eles fazem diversas pesquisas em relação a essas funções, para que se isso realmente acontece na nossa pele. E eles acabam publicando no site deles, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Eles têm vários gráficos, várias imagens, e realmente mostra o acompanhamento de alguns pacientes, né, de algumas pessoas que estão utilizando as argilas. Então, quando começa a fazer a aplicação dessa argila verde, há diminuição da oleosidade da pele, já na primeira aplicação, e que vai se estendendo após o uso contínuo dessas argilas. Contínuo, que eu digo, é no máximo 3 vezes por semana, porque quando você aplica essas argilas no rosto, são minerais, eles estão depositando uma carga mineral muito grande e estão retirando também algumas impurezas, algumas partículas que estão presentes na primeira camada. Se você aplica isso mais de 3 vezes por semana, você pode acabar tirando algumas coisas que são importantes da sua pele, alguns compostos que não devem ser retirados, e você vai deixar a sua pele mais sensível. Então, é importante a aplicação de, no máximo, 3 vezes por semana. Então, a argila verde, eles falam muito, né, que ela é uma ação detox, porque ela tem esses minerais que têm essa função adstringente, então vai tirar essa oleosidade da nossa pele. Depois tem a argila branca, que é aquela argila mais descorada, que tem a ausência de alguns minerais. A argila branca, ela é muito famosa por ser uma argila com função clareadora. Então, o que é isso? Ela vai fazer com que ela não vai fazer com que a sua pele clareie, né? Vamos dizer assim, ela não vai clarear a sua pele naquela região. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir
a produção da... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. Da melanina. Então, ela vai diminuir a produção da melanina naquela região da sua pele, e por isso que vai haver o clareamento. Então, não é que ela vai fazer a troca das células, que algumas pessoas dizem, mas ela vai fazer essa diminuição. Até essa Terra Mater publicou um artigo, semana retrasada, onde eles mostraram que as argilas que eles comercializam realmente fazem essa diminuição da melanina. Eles fizeram um acompanhamento de 1 ano, então foi um projeto, um trabalho que demorou um tempo para ser publicado, e apresentou resultados sensacionais de você realmente diminuir essa produção nessa região, para que haja esse efeito de clareamento da nossa pele. Depois nós temos a argila vermelha. A argila vermelha, ela é conhecida, ela é muito usada na estética como redutora de medidas. Então, a gente escuta muito falar que, eu vou no spa, vou num salão para fazer redução de medida corporal e a aplicação dessa argila vermelha. A argila vermelha, na verdade, ela faz uma interação muito grande com o ferro, que tá totalmente correlacionado com a respiração celular. E aí faz com que haja o aumento dessa circulação nessa área do nosso abdômen, e também ela faz uma limpeza similar ao que a verde faz. Então, por isso que as pessoas têm essa impressão de que houve a diminuição, né, das medidas abdominais por conta da argila. Mas, na verdade, ela só fez com que haja a circulação um pouco maior, uma limpeza ali nessa região, e você começa a movimentar um pouco mais o seu corpo, por isso que você tem essa diminuição. Então, ela não vai deixar as pessoas magras. Algumas pessoas falam, agora eu consigo ficar magra em casa, não preciso mais ir na academia, só vou aplicar argila na região abdominal. Não é bem assim, né? Não é bem assim. As notícias e o marketing que é feito realmente faz com que as pessoas entendam isso, mas as pessoas precisam ter um pouco de cautela no que elas acham como verdade e no que não é. E aí, depois nós temos a argila rosa. A argila rosa ela é uma mistura da argila vermelha com a argila branca. Então, a argila rosa ela é indicada para pessoas que têm a pele sensível, porque ela vai ter uma carga mineral um pouco menor, porque a argila branca ela já tem essa carga mineral menor. Então, ela vai agir de uma forma mais leve na nossa pele. Vai trazer também toda aquela sensação de limpeza, de bem-estar, mas de uma forma mais leve. Então, as pessoas que têm rosácea, que têm a pele mais leve, são mais branquinhas, é indicado fazer a utilização da argila rosa. E aí, por último, mas não menos importante, temos a argila preta, que também é uma argila bem conhecida, também é bem famosa, por ter uma função contra as espinhas, contra a acne. E existem alguns estudos que mostram que alguns minerais que estão presentes na composição da argila preta têm realmente essa função de diminuir o efeito inflamatório da nossa pele. Então, isso não significa que se eu passar argila preta hoje, amanhã não tem mais espinha, amanhã as minhas espinhas sumiram. Eu tenho muitas meninas que me falam, me mandam antes e depois, olha, Ana, eu tava com uma espinha enorme aqui e hoje já sumiu, eu passei argila preta. Mas existe todo um conceito dentro, né, do que é para sumir uma espinha, né? Não é de um dia para o outro que esse efeito ele vai acontecer. As argilas elas têm que ser aplicadas a cada 3 dias, durante um período de tempo. E tá tudo correlacionado também com a forma como a pessoa se alimenta, então também não adianta comprar uma argila preta e falar, vou tratar as espinhas e tá comendo um balde de chocolate, de alimentos que não vão ajudar a sua pele a melhorar, entendeu? Só vão ajudar ela a piorar. Então, elas possuem sim alguns minerais que têm essa capacidade anti-inflamatória, mas não é um efeito de um dia para o outro, como a sensação de limpeza, por exemplo. Essa você consegue logo na primeira aplicação. Mas esse tratamento das espinhas, ele acaba demorando um pouco mais. E aí, depois nós temos a argila amarela, bem famosa entre as pessoas acima de 40 anos, porque ela traz como principal benefício o efeito anti-idade. E como que esse efeito anti-idade acontece? A argila amarela, ela é extremamente rica em silício. Então, de todas elas, ela é a que tem a maior concentração. O silício, ele exerce um papel determinante na nutrição e reconstrução celular. Então, ele auxilia a formação desse colágeno. Na verdade, nós dizemos que ele é um catalisador desse colágeno dentro do nosso organismo.
e ele faz com que haja o aumento, então, da produção dessa proteína. Então, ele é muito utilizado pelas pessoas de idade, pelas pessoas mais velhas, acima dos 40 anos, para tentar repor essa quantidade de colágeno. Mas é claro, não vai fazer milagre, né? Não vai aplicar argila amarela no rosto e no outro dia não tem ruga, não tem nada, já tem todo o colágeno na pele. Não. É todo um processo contínuo de utilização, para que a gente possa ver realmente os resultados. E aí, então, já que tudo isso depende, né? Todos esses benefícios dependem dos minerais, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, por exemplo, o silício, que é o que é rico, né, nas argilas amarelas, alguns estudos mostram que quando foi diminuída a concentração desse elemento no organismo, diminuiu a concentração da formação de colágeno. Então, isso realmente está diretamente correlacionado com o envelhecimento da nossa pele. Existem também alguns estudos que falam sobre atividade antioxidante, como a doutora Érica falou, que esses minerais auxiliam em alguns processos para que você haja a estabilização desses radicais livres, né, desses AIDS, através da estabilização deles, para que você diminua também esse efeito de envelhecimento na nossa pele. Aí depois nós temos o ferro, que também está presente em algumas delas, principalmente na verde. E o ferro, ele está diretamente relacionado no transporte do oxigênio, né, para dentro da nossa célula, na síntese do DNA. Então, ele auxilia, né, na movimentação do nosso organismo, né, nessa respiração celular, enquanto a gente aplica ele na nossa pele. E aí, depois nós temos também, como são muitos minerais que estão presentes ali, eles têm muitos elementos instáveis, então, existe também uma troca iônica muito grande entre as argilas e a nossa pele, e essa facilidade de troca de íons vai decorrer de qual íon está presente ali naquele momento, mas é isso que traz para a gente também uma sensação de limpeza, porque há essa troca, um equilíbrio do pH da nossa pele, enquanto essa máscara está sendo aplicada. E aí, depois, existem algumas características também um pouco mais aprofundadas, como, por exemplo, a ação bactericida. Existem alguns estudos que trazem que as argilas, elas possuem algumas quantidades de ferro, e esses ferros, eles possuem uma atividade bactericida de acordo com uma reação de Phaeton, que eles falam, que é uma reação que pode causar a degradação de alguns compostos celulares, e que isso desencadeia algumas reações de infecção. Então, existem alguns trabalhos que falam, que mostram, né, eles até tinham uma imagenzinha, que eles colocaram 3 plaquinhas, aí colocou argila branca, colocou um antibiótico e colocou o crescimento de algumas bactérias, como a Staphylococcus aureus. E onde havia a presença de argila, não houve o crescimento dessa bactéria. Então, as argilas, elas também possuem, devido a esses minerais, essa ação bactericida. Alguns trabalhos têm mostrado isso. E isso é muito bom, porque quando a gente aplica isso na nossa pele, então a gente também está fazendo uma limpeza, tirando todas essas bactérias que podem se proliferar na nossa pele. E aí, existe um trabalho que está sendo feito ainda, ele vai ser publicado, acho que ainda esse ano, não sei. Eles lançaram um vídeo falando só, que é de um laboratório da França, chama Bioalternatives, e eles trabalham só com modulação de genes. E eles fizeram um trabalho com algumas argilas brasileiras, então são argilas de origem brasileira, e eles mostraram que essa interação das argilas com a nossa pele não são apenas por processos físico-químicos, né? Não é só o contato dela ali com a nossa pele e depois que você tira não tem mais nenhum benefício. Eles mostraram que alguns estudos, eles ainda não publicaram o artigo, então eu não consigo trazer para vocês em detalhes o que eles fizeram, eles só colocaram um vídeo falando sobre isso. Mas eles mostraram que algumas argilas, algumas cores de argilas, elas têm a capacidade de modulação de genes. Então, elas vão fazer ou vão proporcionar ou o aumento de alguns genes ou a diminuição deles.
E o que eles viram, que eles entenderam, que algumas delas são benéficas nesse ponto, pois elas aumentam a produção de genes, por exemplo, anti-inflamatórios, e diminuem, por exemplo, a ação de genes malignos que vão causar algum problema para a nossa pele. Então, quando sair esse artigo, posso até mandar para vocês, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal, é uma inovação muito grande, porque até então só se falava de tratamento com argila enquanto você está aplicando na pele, e eles vieram com essa novidade. É um laboratório muito renomado da França, e eles estão usando até as argilas da Terra Mater, que é essa empresa brasileira que é bem famosa, e tá uma conversa muito grande sobre isso, tem muitas expectativas a respeito dessa pesquisa. E aí, o potencial das nossas argilas, a FAPESP, ela tem alguns projetos com alguns professores no Brasil, para que haja uma pesquisa científica maior em cima dessas argilas, para que haja um conhecimento científico maior. Porque as argilas hoje, elas fizeram um processo contrário, né? Então, elas entraram na área cosmética, entraram na indústria, estão para vender, as pessoas acreditam, e depois que está sendo feito as pesquisas científicas para realmente fazer a comprovação desses efeitos. É diferente do que a gente faz, né? A gente, dentro da academia, a gente desenvolve alguma coisa, comprova, e depois tenta levar para a indústria, né? Depois tenta comprovar, fala, olha, fiz uma patente, meu produto realmente é bom, usem. As argilas, elas já fizeram o trabalho contrário, então elas já estão no comércio, já estão sendo comercializadas, e agora está tendo essa busca de conhecimento científico em cima delas. Então, a FAPESP, ela está apoiando vários pesquisadores no Brasil para fazer esse estudo dessas propriedades, desses benefícios que elas causam. E a argila no uso cosmético, por que ela ganhou tanta força, acho que nos últimos anos? Porque a promessa dela é muito grande, né? Você tem um resultado na primeira aplicação, o valor dela não é tão caro, né, se você compra uma argila de qualidade, e elas têm tudo que tá na moda agora, né, são oil free, são orgânicas, são naturais, não tem adição de corantes, não tem adição de conservantes, então isso ganha uma força muito grande na mídia, e é por isso que elas estão fazendo tanto sucesso nos últimos anos. E aí existem diversas formas de utilização dessas argilas, então elas são usadas no cabelo, elas são usadas no rosto, elas são usadas em salões de estética mesmo, que eles chamam de argiloterapia. Então, existe N formas de você utilizar essa argila em casa, e você utilizar essa argila não só em casa, mas também em salões com profissionais qualificados, que vão fazer um trabalho um pouco mais aprofundado. Mas a geoterapia, que é o que a Bio tem de ideia de fundamentação, que é o que a gente traz com a marca, é a utilização das argilas em casa. Eu vejo que muitas pessoas só tinham acesso, só conheciam de salões de estética, de ver pessoas na internet, achavam que era uma coisa muito inacessível. E aí a gente trouxe essa ideia de geoterapia para dentro da casa das pessoas. Então, é basicamente você fazer uma máscara de argila, então você pegar o pó, misturar com a água. Nós não recomendamos água, recomendamos soro ou água filtrada, porque a água que a gente pega da torneira, ela tem alguns compostos que não são legais, como cloro, então para você aplicar no rosto não é legal. Então, sempre ou uma água filtrada, ou um soro fisiológico, mistura com a argila, faz a aplicação no rosto, espera mais ou menos 20 minutos e não pode deixar ela secar, porque quando ela seca realmente ao ponto de esfarelar, ela acaba fazendo um efeito contrário e acaba tirando a hidratação da sua pele, né? Então, ela começa a sugar os nutrientes, a hidratação que ela te proporcionou. Então, eu acho que... Deixa eu ver. Eu ia falar sobre as fases, então, que são as aplicações. A primeira é a fase úmida, né? Que é quando ela está mandando os minerais para a nossa pele. A segunda fase é a fase que a gente chama de resfriamento, que é importante você deixar ela secar, mas não esfarelar, porque aí ela entra na terceira fase, que é o momento em que ela começa a retirar a umidade da nossa pele. Então, sempre se atentar quando for usar para esse terceiro passo, para não deixar ele acontecer. E aí, só para falar para vocês, contar um pouco por que eu vim parar aqui, né? Por que eu saí do meu doutorado e
estou aqui falando para vocês sobre argila. A bioargila surgiu no final do ano passado, então, com aquele momento de pandemia, todo mundo em casa, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre empreendedorismo, sobre como fazer, sobre como começar, e eu queria muito fazer um cosmético com o que eu estudo no doutorado, né, que é atividade antiglicante, atividade antioxidante, então, queria muito levar para essa área alguma marca minha. Mas naquele momento não era viável, então eu encontrei a argila amarela, que era anti-idade, que também prometia trazer alguns benefícios nesse sentido, e eu criei a bioargila no final do ano passado, então nós estamos crescendo ainda, mas em 4 meses nós já temos 10 revendedoras espalhadas pelo Brasil, temos uma loja em Londrina que já está vendendo, na cidade dos meus pais, que é Cândido Mota, onde a gente começou, né? Eu comecei com R$100 lá, minha mãe falou que eu era meio louca, mas falei, vai dar certo. E lá nós já temos 2 salões também que estão vendendo. Agora eu vou esperar passar um pouco a pandemia para poder colocar alguns representantes para aumentar um pouco o nosso foco, porque até então eu estou com foco totalmente na internet, anúncios patrocinados, então todos esses pontos de revenda eu consegui pela internet, porque não dá para ficar saindo muito de casa, mas eu tive um retorno muito legal, estou gostando muito dessa parte de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende muito na faculdade, eu acho. A gente aprende, eu falo que na química a gente aprende a ser funcionário de empresas grandes, né? Então a gente aprende que a gente foi formado para trabalhar num laboratório de uma empresa grande, não para ser dono da própria empresa, né? Então, vocês, como farmacêuticos, vocês têm um conhecimento cosmético muito maior do que o meu. Então, se sintam incentivados a criar uma empresa de vocês, a criar uma marca de vocês, a fazer as coisas acontecerem. Às vezes demora um pouco, a gente apanha um pouco, porque muita coisa sobre empresa eu não sabia, como toda a parte burocrática eu não sabia como fazer, mas estou aprendendo aos poucos, procurei pessoas que conhecem. Então, se sintam incentivados a não só sair da universidade buscando um emprego, mas também para gerar empregos. Muitas das minhas revendedoras são mulheres de família, mães que perderam o emprego na pandemia e que não têm uma segunda renda, que acabaram dependendo dos maridos. E isso está sendo sensacional para elas, está sendo sensacional para mim. Então, é uma forma também de ajudar outras pessoas. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Ana, eu queria primeiro falar para você que eu adoro mulheres empreendedoras e que movimento o mercado, eu acho que é uma inspiração realmente. E queria que você disponibilizasse seu Instagram da sua loja, o seu também. Já vou mandar aqui para você. Gente, pode mandar as perguntas, tá? Se vocês tiverem. Tô lendo as pessoas, incrível. Gente, dá muito trabalho, mas vale a pena, viu? Ser empreendedor nessa nossa carreira, sabe? Sair um pouco do que a gente vive dentro da universidade, fazer pelo nosso. Acho que vale muito a pena. Vocês tentarem um pouco. Olha, então eu tenho uma pergunta, assim. Dá para misturar argila ou é melhor usar separado uma da outra? Dá sim. E por quanto deixar argila no rosto? Então, dá para misturar argila, mas assim, a gente entende que cada uma delas tem uma função específica. Então, se você mistura elas, você acaba fazendo um aglomerado de minerais, uma quantidade muito grande na sua pele, pode acabar agredindo, porque você vai ter uma quantidade maior de minerais, mas não vai te trazer uns benefícios específicos, entendeu? Então, o que tem de novidade nessa área de misturar as argilas? Não misturar, mas selecionar partes do seu rosto para cada cor. Então, por exemplo, abaixo do olho, são a parte das olheiras, aplicar argila branca, que ela tem a função clareadora, que vai diminuir a produção de melanina. Aqui, nessa parte do nosso rosto, que ela é bem oleosa, que é a parte da bochecha, e aqui você aplicaria argila preta ou argila verde. Aí, em locais mais sensíveis, você aplicaria argila rosa. Então, não misturar, mas você diferenciar as cores durante a aplicação no seu rosto.
E a quantidade de tempo, nós recomendamos 20 minutos no rosto, só que lembrando que dentro desse tempo ela vai perder a água, ela vai secar, e você não pode deixar ela chegar no ponto de esfarelar. Então, dentro desse tempo, lembrar que quando ela começar a esfarelar, você borrifa um pouco de água para que ela volte na fase líquida dela. Tem uma pergunta do Pedro, ele mandou boa noite e disse que tem uma pele oleosa e acneica e usa argila preta de 2 a 3 vezes por semana junto com sabonete de ácido salicílico. Acho que seria uma pergunta composta com a doutora Érica. Vocês acham que ocorreria algum problema em misturar os 2 produtos no skincare? Doutora, quer falar primeiro do ácido? Tá mudo. Tava mudo, doutora. Desculpa, gente. Ok. Pele oleosa e acneica, a gente usa bastante sabonete de ácido salicílico, eu gosto muito, né? Quanto à argila, eu amei saber tudo isso, Ana, porque realmente, assim, muitos pacientes têm me perguntado, posso fazer máscara de argila? Posso colocar ela na minha rotina de skincare? Tem algum problema? Tem algum malefício? E, para mim, me acrescentou muito saber o benefício de cada tipo de argila, então eu achei interessantíssimo, porque eu gosto muito de produtos, assim, naturais, livres de conservantes, de componentes, como é a argila, e eu sei dos benefícios dos minerais e coisa e tal. Então, não acho que tenha problema usar também o sabonete de ácido salicílico junto com uma argila, né? Dependendo, claro, do potencial dessa argila. Então, assim como a Ana falou, cada argila é para uma coisa específica, né? Então, a gente usar alguma coisa mais suave, porque o ácido salicílico, ele também vai ter um poder maior de esfoliação do rosto, né? E a argila, dependendo de como você faz, se é em máscara ou se é passando, ela também pode ter um poder de esfoliação, né? Então, mas eu acho que daria, sim, para associar as duas coisas, tá? Pode responder, Ana, fique à vontade. Eu queria que você respondesse primeiro, já para entender essa parte do ácido mesmo, porque ele vai agredir um pouco a pele, né? Então, eu acho que para você intercalar com uma argila preta, por exemplo, que é a mais forte de todas, já não fica tão legal, né? Você pode trazer um malefício, você pode trazer algum dano para o seu rosto. Então, talvez com uma rosa, ou não fazer no mesmo dia, né? Intercalar a questão dos dias, aí eu acho que seria um tratamento mais interessante. Concordo. Ele comentou que normalmente ele intercala de um dia para o outro. Acho que é a melhor maneira mesmo. A Tainara, ela perguntou quais são os benefícios da argila possuir uma certificação. Grandes. Na verdade, Tainara, o que acontece? É como eu falei para vocês, as argilas, elas são naturais e o Brasil, ele tem uma abundância muito grande. Então, até quando eu comecei com isso, uns 2 amigos, assim, amigos não, de faculdade, me ligaram e falaram, Ana, eu tenho argila no sítio da minha avó, não sei o quê, você não quer comprar? Então, assim, muita gente faz isso, né? Acaba pegando argila de uma qualidade não muito boa e colocando para vender. E o que acontece quando a gente tem essas certificações? Essas certificações, eles garantem a composição de cada uma delas. Então, é feita diversas análises por refração de raio-x, por... esqueci agora o nome do outro equipamento. Que determinam a quantidade de cada mineral em cada uma delas. Então, eu sei o que eu estou falando para vocês, que é o benefício de cada uma delas e que não vai fazer mal para a pele. Além do que, existem alguns metais pesados, né, que a gente tem na natureza. Não é porque é natural que faz bem, tudo faz bem, né? Então, alguns metais, como, por exemplo, o chumbo, pode estar presente nessa argila. Então, a legislação, ela está aí para isso, para proibir a venda de produtos que tenham uma quantidade que vá fazer mal para a nossa pele. Então, esses certificados, eles garantem que você está usando algo de qualidade. Existem muitos Instagrams, essas coisas que tá muito na moda agora, né? Que a gente entra e às vezes eu fico vendo, né? As meninas dão uma dica de skincare legal pra gente passar no nosso. Mas são argilas que são vendidas a R$5, a R$6, 100 gramas, 200 gramas.
e não tem essa certificação. Então, elas compram e revendem, e o problema é seu, se der algum problema na sua pele, né? Porque você não tem essa garantia, você não sabe o que você está comprando. Então, acho que esses certificados, eles aumentam um pouco do valor do produto, mas eu acho que eles trazem uma segurança muito maior para a gente saber o que a gente está aplicando no nosso rosto. E deixa eu só falar, eu não sei se foi a doutora que falou, a Kézia, da questão da esfoliação. Às vezes algumas pessoas me falam, Ana, eu apliquei argila no meu rosto e fui lavar, meu rosto ficou vermelho. Me deu alergia? Tá fazendo mal? Mas o que acontece? Você tem uma camada grossa na sua pele, né? Ela tá secando ali, ela tá formando realmente uma camada grossa aqui. Aí as pessoas vão, jogam uma água e já esfrega o rosto e tira. Então, você tá fazendo uma esfoliação no seu rosto. Seu rosto ficou vermelho porque você esfoliou ele, né? Como se você estivesse passando pequenos grãos no seu rosto. Então, é muito importante, eu sempre recomendo que as pessoas lavem a argila no banho, porque você deixa a água correr e ela vai saindo, né? Ela vai diluindo e vai saindo do seu rosto, o rosto não vai ficar vermelho, não vai ter problema nenhum. Então, tem que tomar esse certo cuidado na hora de tirar ela também. Eu acho que você respondeu a pergunta do William, parcialmente, que ele perguntou se devido à esfoliação da argila, ele substitui o esfoliante, né, que é um produto para skincare, ou pode utilizar os dois produtos? Na verdade, eu acho que os dois também não seria recomendado, porque você está fazendo duas esfoliações lá na sua pele, né? Você pode estar agredindo ela, a doutora Érica acho que concorda comigo. Então, eu acho que existem muitas receitinhas na internet que usam argila para fazer uma esfoliação. Só que o que eles fazem? Eles colocam alguns outros produtinhos, por exemplo, colocam argila com mel, que não vai agredir tanto a sua pele, entendeu? Então, coloca ou argila com um hidratante, alguma coisa assim, não ela pura, entendeu? Senão você pode realmente agredir a sua pele. E aí você passar um outro esfoliante não é legal, né? E eu acho que você substituir talvez não seja a melhor opção. Elas vêm para trazer alguns minerais para sua pele, proporcionar alguns tipos de benefício. Você esfoliar é a mesma coisa que você está passando pequenos grãos no seu rosto, né? Então, acho que o esfoliante já foi feito para isso, ele tem partículas de tamanho específico para isso. Então, acho que não é legal fazer essa troca. Concordo, Ana. Já vi, sim, pacientes usando a argila também para esfoliação, justamente pelos grãozinhos que ela tem. Não sei realmente se tem alguma formulação já de argila com outra coisa para deixar ela um pouquinho mais suave, né? Porque senão realmente é uma esfoliação mais grosseira. E a esfoliação a gente não indica também muitas vezes, no máximo 2 vezes na semana, né? Porque assim como eu expliquei aquela coisa do extrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme, às vezes a gente realmente tem vantagem em esfoliar a pele e tirar aquelas células mortas para poder penetrar um ativo de um creme rejuvenescedor que você vai usar depois, ou alguma coisa assim. Então, para isso é legal sim esfoliar, mas sempre com um esfoliante adequado, né? Eu acho que é melhor. É a melhor opção. A Amanda, ela perguntou que ela gostaria de saber, né, a diferença de preparar argila com água ou com soro. E se você indica o preparo dela em casa. Na verdade, o soro fisiológico, ele vai aumentar o poder de hidratação dela, né? Porque você pega essa água da torneira, ela não tá pura, ela não tá limpa, né? Então, o soro fisiológico, ele é a melhor opção para você utilizar na sua pele na hora de preparar ela. E aí você coloca na geladeira ele para gelar um pouquinho, dá uma sensação também de refrescância na pele, é super legal. E o preparo em casa, sim, a Bio, ela veio para trazer esse tratamento para dentro de casa, né? Então, às vezes, a gente via isso só em consultório, só em spa. Então, a gente veio para trazer esses benefícios para dentro da casa das pessoas. Então, é super recomendado. Nós vendemos argila em pó, nós não vendemos ela em creme. E aí, você tem um aumento desses minerais, porque eles estão ali na sua concentração, estão 100% concentrados, né? Você não tem a diluição em creme. Então, nós comercializamos ela em pó para que seja preparado em casa. Então, no rótulo vem todo o modo de preparo, tudo, e para você preparar em casa. A Giovana, ela perguntou se pode fazer a utilização de argilas com óleos puros
como óleo de coco, ou algumas gotas de óleo essencial, como de lavanda, ou apenas água filtrada e soro fisiológico? Pode sim, é super recomendado você misturar alguns outros ingredientes cosméticos, né? Como, por exemplo, os óleos essenciais. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado nessa mistura, né? Teve uma moça que me mandou uma mensagem semana passada, falou assim, Ana, eu vi que o óleo de pimenta, não sei das quantas, lá não me lembro o nome da pimenta, é clareador. E aí eu coloquei na argila, coloquei na axila, saiu queimando tudo, tive que lavar, passar água termal. Falei, mas também, né, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vai aplicar. E aí, quando faz essa mistura, né, acho que é interessante sempre, até antes de usar as argilas pela primeira vez, fazer um teste de punho para ver se não vai dar alergia, porque não é porque é natural que não vai dar alergia, né? Qualquer tipo de produto pode dar alergia na gente. Então, testa no punho primeiro, vê se não tá ardendo, se não tá te trazendo nenhum malefício. Depois, faz a aplicação no rosto. A Amanda, ela completou a pergunta dela anterior, perguntando qual que é a proporção indicada de argila e soro para o preparo. Eu sempre preparo, porque ela não pode ficar muito rala, senão você não vai ter aquela máscara bonita no seu rosto, não vai pegar todas as partes. Então, eu sempre preparo 2 para 1. Uma colher de argila, 2 colheres de soro. Então, independente do tamanho da colher, sempre na proporção de 2 para 1. Fica uma pasta bem homogênea, bem legal para aplicação no rosto todo. E uma colher de sopa dá para você aplicar no rosto todo. A Ariane, ela perguntou, aquelas máscaras de argila que são esfoliantes não são adequadas para esfoliação? Eu, por exemplo, sempre tenho espinhas quando uso. Elas são, se elas foram preparadas para isso, então elas são indicadas para esfoliação. Com certeza elas têm algum outro componente ali que vai deixar ele líquido, né? Uma máscara para que você faça esfoliação. O que eu não indico fazer a esfoliação é com argila em pó, que é o que a gente vende, né? Então, assim, não é que eu não indico. Pode fazer? Pode fazer. Pode pegar argila, fazer esfoliação no rosto. Só que você vai estar fazendo uma esfoliação muito grosseira. Então, você tem sempre que fazer, junto com a argila para fazer a esfoliação, colocar algum outro ingrediente cosmético que vai deixar isso mais leve, né? Então, um creme ou um próprio gel, para que você consiga fazer essa esfoliação na pele sem agredir a sua pele, sabe? Sem jogar argila direto ali e esfregar o seu rosto. Eu acho que acabou as perguntas. Se alguém tiver mais uma, a gente pode mandar. Enquanto talvez o pessoal vai mandando aí, né, algumas perguntas a mais, gostaria de agradecer, né, a doutora Érica, a doutora Ana, pela sua contribuição aqui, foi muito importante para a gente, né, a nossa liga, ela começou, né, ano passado, e começou a ter os ciclos desse ano, né, a gente fundou ano passado, começou a ter os ciclos desse ano, então vocês estão participando da construção, né, da nossa liga. Então, eu gostaria de agradecer imensamente toda a dedicação a conhecimento, né, compartilhado com a gente, a todas as respostas a todas as nossas perguntas. E vocês estão sendo muito importantes para nós. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui. Gente, eu tenho uma pergunta, na verdade. Como que eu vou usar a máscara de argila? Assim, qual o momento do skincare? Que a gente lava, a gente usa o sabonete, a gente tonifica, às vezes passa hidratante ou sérum. Então, qual o momento que eu vou usar a argila? Antes ou depois? A gente sempre fala que as argilas, elas vêm depois da limpeza de pele. Então, primeiro você vai limpar a sua pele, depois você vai fazer a aplicação dela. E aí, depois, você vem com os cosméticos que são hidratantes, porque a argila, ela não vai te deixar a sensação de hidratação na pele. Talvez ali no primeiro momento, sim, mas ela vai fazer mais a parte de limpeza. Então, aí, depois você vem com o hidratante e depois o protetor solar, né, doutora?
Exatamente. Então, ela entra como um complemento da limpeza, né? Como eu falei que os complementos da limpeza, a gente usa um tônico, uma solução micelar ou argila, né? Então, gente, eu acho que é isso. Eu vou agradecer de novo, né? Eu fazer ênfase nas palavras da Camila, vocês estão sendo muito importantes para a nossa liga. E gostaria de dizer que foi muito, muito, muito bom mesmo, muito esclarecedor e muito obrigada. Obrigada, gente. Eu amei também, Ana, foi um prazer te conhecer. Amei saber, foi extremamente enriquecedor para mim também, aqui para uso no consultório, inclusive, para responder perguntas dos pacientes, para tudo, né? Para a rotina de skincare. Então, muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Um beijo para todas. Tchau, obrigada, doutora Érica. Mais uma vez, um prazer conhecê-la. Obrigada pela sua disponibilidade, né, toda essa atenção e, como eu falei, né, na construção desse conhecimento. Obrigada, Ana, também. E desejo a todos, né, essas duas ligas maravilhosas que trabalham com afinco, com amor. Então, em plena pandemia, duas ligas que começaram tão recente e já estão desenvolvendo um trabalho formidável e trazendo vocês aqui para nós, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada e desejo uma boa noite, um final de semana maravilhoso. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.